Boa noite, gente, tudo bem? Vocês acham que podemos começar? Esperando, não tem mais ninguém que chegar, não, né? Ok. Se chegar mais alguém atrasado, a gente faz uma cara bem feia e a pessoa... Bom, boa noite a todos. Eu quero agradecer imensamente. Esse evento requer alguma explicação, porque tem uma série de coisas ao mesmo tempo acontecendo nesse momento, certo? São 3 eventos em um. Se trata de uma aula inaugural da pós-graduação, da nossa pós-graduação em filosofia, que foi proposta como uma aula conjunta da graduação em filosofia, ok? Só aí eu já celebro um monte de coisa. O combinado, tá, gente? Então, só isso é motivo de muita alegria, porque a gente já há alguns anos vem tentando pensar iniciativas de integração da graduação com a pós-graduação, e é relativamente difícil por uma razão assim, quase que arquitetônica. A pós-graduação fica em outro prédio, de modo que nem sempre os alunos da pós-graduação estão circulando pelos corredores aqui, e muito menos os alunos da graduação circulando por lá. Aliás, convido, né, quem tiver curiosidade, possa conhecer a nossa sala, que fica ali no prédio administrativo, em frente à Vivência, ali, logo em frente à editora UFES, né? Então, a gente vem pensando numa série de medidas em tornar essa integração mais efetiva, de modo que foi muito feliz essa coincidência de, embora essa não seja a primeira semana da pós-graduação, como é a primeira semana da graduação, mas foi uma confluência muito feliz de datas. Aconteceu que eu assumi também a pós-graduação muito recentemente, é um período de matrícula, distribuição de bolsa, tudo ao mesmo tempo, então eu não tive tempo de organizar um evento como esse lá em fevereiro. Estamos tendo condições de fazer isso agora, certo? E, além de ser uma aula inaugural conjunta, esse é também o primeiro seminário de filosofia alemã do nosso departamento, que é um evento idealizado pelo professor Edmilson, que não está aqui presente, porque nesse momento exatamente ele está voando para a França e começando uma pesquisa, uma capacitação. E se ele estivesse aqui presente, eu iria naturalmente aproveitar e fazer a piada de que ele idealiza um seminário de filosofia alemã e decide viajar para a França, tem alguma coisa errada, né? Então, a ideia é que esse seminário seja permanente. Todo semestre teremos um convidado para falar de uma obra inteira. É bastante desafiador alguém que possa resumir para nós uma obra clássica do pensamento alemão. E quando o professor Edmilson me procurou com essa ideia, eu pensei imediatamente no professor Evaldo Sampaio, da Federal do Ceará, que é o nosso convidado de hoje à noite, a quem eu desde já agradeço bastante, né? Nós somos amigos de longa data e eu sabia que se tinha alguém que pudesse fazer essa apresentação ampla e desafiadora sobre a genealogia da moral, teria que ser ele, ok? O professor Evaldo, farei uma breve apresentação, e o fato de conhecer bem o professor Evaldo me tira de ter que consultar o Lattes, né, para pegar uma cola, né? O professor Evaldo tem um mestrado e um doutorado em filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi professor durante muitos anos de filosofia moderna na Universidade de Brasília, e de alguns anos para cá é professor e coordenador também da pós-graduação lá da Federal em Filosofia, da Federal do Ceará. O Evaldo tem esse livro fabuloso que eu vi nascer, que se chama Por que Somos Decadentes? Afirmação e Negação da Vida segundo Nietzsche, que saiu pela editora da UNB. E apesar de ser um livro ali de 2013, ainda está circulando por aí.
Então, eu recomendo vivamente, se vocês quiserem entrar lá no estante virtual Amazon, vocês acredito que vão encontrar, tá? E quero agradecer também toda a organização desse evento, o pessoal do CAFIL, o pessoal do NEFEM, na pessoa do professor Edmilson, do professor Everaldo, que está aqui. Temos outros professores do departamento presente, professor Marcos Balheiro, professora Flora. Eu não estou vendo mais alguém, mas se tiver, me perdoe, ok? Eu vou passar a palavra, então, ao Evaldo. Pode ser, Evaldo? Sim. Pode ficar para você? Pode. Muito obrigado. Bom, muito boa noite. Eu agradeço a apresentação gentil do Butelo. Como ele disse, nós nos conhecemos já há bastante tempo. Nós tivemos aquela oportunidade de acompanhar a escrita um do outro quanto a seus trabalhos de mestrado e de doutorado. Também quero agradecer ao PPG e também ao Departamento de Filosofia por esse convite. E eu espero que a gente tenha um bom momento discutindo sobre a filosofia do Friedrich Nietzsche. A minha ideia com vocês é fazer uma apresentação geral sobre Friedrich Nietzsche, portanto, não pressupondo que vocês o conhecem, pelo menos que, quando muito, que foram no Wikipedia, talvez, ou viram no Google alguma foto, coisa parecida, que saibam que é um filósofo do século XIX, que tem um bigode, como o cantor Belchior do Ceará, alguma coisa desse tipo. Alguma coisa desse tipo pode ser, mas quanto à filosofia dele, propriamente dita, eu não vou pressupor conhecimentos. E nós vamos falar hoje, especificamente, sobre uma obra de Nietzsche, chamada A Genealogia da Moral. É uma obra complexa, bastante rica, e que, para poder falar dessa obra com vocês, eu vou ter que fazer alguns recortes. E o meu principal recorte vai ser tratar com mais cuidado do prefácio, no qual o projeto da obra aparece, ou a estrutura da obra aparece, e vou pincelar um pouco com vocês acerca dos capítulos, para vocês terem uma visão panorâmica. A minha ideia é falar em torno de 40, 50 minutos, e depois disso a gente pode abrir para conversar, e nessa conversa pode ser que novas questões apareçam, que eu não vou aqui discutir diretamente. Pois muito bem, a Genealogia da Moral, cujo subtítulo é Uma Polêmica, foi publicado originalmente em 1887. Trata-se do 12º livro de Friedrich Nietzsche, que nasceu em 1844 e morreu em 1900. E pode ser classificado como um escrito da última fase de sua filosofia. É comum se traçar a filosofia de Nietzsche em 3 momentos, às vezes em 2 momentos. O que não há dúvida é que a Genealogia da Moral, seja a distinção em 3 momentos ou em 2 momentos, pertence ao último desses momentos da filosofia do Nietzsche, já que a produção dele termina em 1889. No frontispício da primeira edição da Genealogia da Moral, bem ao lado da folha de rosto, lê-se o seguinte: complemento e clarificação de Além do Bem e do Mal. Além do Bem e do Mal é a obra anterior à Genealogia da Moral, e, portanto, é muito importante ter em vista essa ideia de que a genealogia, de alguma maneira, é um complemento e uma clarificação de Além do Bem e do Mal. Bom, a genealogia é composta por um prólogo e por 3 capítulos. Esses capítulos são chamados de dissertações. Cada um dessas dissertações divididas em breves seções. Nietzsche costuma escrever paragrafando as partes do texto. É algo bastante comum na filosofia alemã, você encontra isso em Hegel, encontra em Schopenhauer, em Goethe e outros filósofos, a gente também adota. Por vezes há quem chame isso de aforismo, mas não é correto chamar de aforismo, já que o aforismo são frases bem curtas e os parágrafos às vezes têm 2, 3 páginas. O prólogo nos apresenta o tema, o problema, a hipótese, os antagonistas, os destinatários, o método de investigação e o modo pelo qual o livro precisa ser lido. Portanto, ele é fundamental para entender o que é a genealogia da moral. Tema. Do que trata a genealogia da moral? Nos diz o próprio Nietzsche, no parágrafo 2º do prólogo, a origem, e eu acrescento, o valor de nossos preconceitos morais. A origem e o valor de nossos preconceitos morais.
A palavra preconceitos aqui significa pré-juízos, pré-concepções morais. É disso que ele quer pensar. Ou seja, ele não vai pensar os juízos morais, o bem, o mal, mas ao que antecede a esses juízos morais, os pré-juízos morais. Problema. Há uma citação, logo em seguida, no parágrafo 3º do prólogo, na qual Nietzsche esclarece qual é o seu problema. Sob que condições os seres humanos inventaram para si os juízos de valor, bem e mal? E que valor têm eles? Obstruíram ou promoveram até agora o crescimento do humano? São indícios de miséria, degeneração e empobrecimento da vida? Ou, ao contrário, revela-se neles a plenitude, a força, a vontade de vida? Ou seja, a questão que se coloca para Nietzsche seria: qual a origem de nossos valores morais e de que maneira tais valores indicam o fortalecimento ou o enfraquecimento de uma forma de vida? Notem bem, a princípio, perguntar hoje pela origem dos nossos valores morais pode não ser algo que cause muito impacto nas pessoas. Mas imaginem que no século XIX não existe a ideia de que haveria várias morais. A ideia que se põe, na tradição onde está inserido, é que existe uma moral, que no caso é a moral cristã. Então, só perguntar pela origem da moral já é por si algo polêmico nessa conjuntura que ele está apresentando. Objetivo: mostrar que os valores da moral da compaixão, que é como Nietzsche designa a moral cristã, obstruem o crescimento do humano, pois, segundo ele, são indícios de miséria, degeneração e empobrecimento da vida. Aí vocês compreendem mais uma vez o tom polêmico da obra, porque ele está dizendo que a nossa civilização, que vem desde a antiguidade, é perpassada por um código moral, que é o código moral do cristianismo, e esse código moral, segundo ele, é um indício de miséria, degeneração e empobrecimento da vida. Antagonistas, ou seja, contra quem Nietzsche está se defrontando naquele momento. Ele diz que o primeiro impulso para divulgar algumas das minhas hipóteses sobre a procedência da moral me foi dado por uma espécie contrária e perversa de hipótese genealógica, sua espécie propriamente inglesa, a saber, aquela presente na origem das impressões morais de Paul Ré. Apesar do nome, Paul Ré é germânico, é alemão. É um grande amigo de Nietzsche, que durante um certo período eles conviveram, moraram juntos e coisas assim. E quando Paul Ré escreve A Origem das Impressões Morais, Nietzsche está compondo um livro chamado Humano Demasiado Humano. E, portanto, quando Nietzsche fala de psicólogos ingleses, na verdade ele tem em mente apenas um sujeito, que é o Paul Ré. E o que ele está chamando aqui de psicologia inglesa, a palavra psicologia não tem o mesmo significado que nós utilizamos hoje, ele está pensando naqueles que utilizam a teoria da evolução de Darwin, sobretudo, para explicar os juízos morais. É isso que está em jogo no livro do Paul Ré. Bom, isso quanto à origem dos valores morais. Mas e quanto ao valor desses valores? Quanto ao valor, isto é, o valor do não egoísmo, dos instintos da compaixão, abnegação e sacrifício, diz o Nietzsche, que ele tinha que se defrontar, sobretudo, com o meu grande mestre, Arthur Schopenhauer, o qual os havia idealizado como valores em si mesmos. Portanto, no que diz respeito à primeira questão do problema, que é a origem dos valores morais, ele está enfrentando os psicólogos ingleses, que ele chama de primeiros genealogistas da moral. E quanto à avaliação desses valores, ele se volta para a filosofia de Schopenhauer, como a sua grande antagonista. Tudo bem, mas como se deve ler a genealogia da moral? Se deve ler como qualquer outro livro de filosofia? Para Nietzsche, não. Ele nos informa, ainda no prefácio, ainda no prólogo, que a forma aforismática traz dificuldades. Isso porque, atualmente, não lhe é dada suficiente importância. Bem cunhado e moldado, um aforismo ainda não foi decifrado ao ser apenas lido. É então que começa a sua interpretação.
Ou seja, para o Nietzsche, a interpretação de um fenômeno, assim como a leitura de uma obra, como a genealogia, ela não se faz apenas no campo semântico. Há um outro patamar que deve ser utilizado para entender o que está presente lá. Justamente esse âmbito dos preconceitos ou prejuízos que vão estar aqui presentes. Ele não esclarece isso no momento, mas ele nos diz, momento digo no prólogo, mas fala que na terceira dissertação desse livro, o terceiro e último capítulo, ele oferece um exemplo do que chama de interpretar. A dissertação é precedida por um aforismo, do qual constitui o comentário. Daí ele nos fecha o prólogo com uma indicação irônica, bem ao estilo do Nietzsche. É certo que, a praticar desse modo a leitura como arte, faz-se preciso algo que está esquecido em nossos dias, para a qual é imprescindível ser quase uma vaca e não um homem moderno, o ruminar. Vocês têm aqui a belíssima imagem do álbum do Pink Floyd, What on Modern Art. E a ideia do Nietzsche aqui, portanto, é a seguinte: o homem moderno, ou seja, a modernidade, perdeu a capacidade da investigação psicológica. E é isso que ele quer resgatar de alguma forma. Veremos já como, justamente na pergunta acerca do método. Que método é esse que a gente propõe para fazer a genealogia da moral? O exame da origem e do valor de nossos preconceitos morais se dá por uma abordagem que, segundo Nietzsche, articula psicologia, história e filologia. Bom, filologia é o estudo científico da linguagem, da evolução das palavras. E o Nietzsche era filólogo de formação. O cargo que ele exerceu na universidade foi como professor de filologia. Daí ele nos trazer essa perspectiva. Vamos entender cada uma dessas noções. Primeira noção, o que ele está chamando de método histórico? Ou melhor, de espírito histórico. O espírito histórico, quanto ao exame da moral, consiste em rejeitar o bem e o mal como oposições de valor. Ou seja, o bem é uma coisa que existe em si, o mal é uma coisa que existe em si. Eles são opostos por completo. Haveria, portanto, segundo Nietzsche, uma gênese histórica e uma evolução das noções de bem e de mal. Ou seja, o fundamento do bem e do mal não é transcendente, ele é imanente, e se ele é imanente, o bem e o mal surgiram em um certo momento histórico. E é importante entender a conjuntura histórica na qual surgiu o bem e o mal. Essa é a primeira parte do método. Isso por si só já é bastante polêmico. Porque se eu sou um cristão, eu vou dizer que o bem e o mal me foram dados por Deus. Então não tem um surgimento histórico. Quando muito tem uma expressão, quando os seres humanos estão aqui, mas não uma origem. Diz o Nietzsche que toda tábua de valor, todo tu deves, conhecido na história e na pesquisa etimológica, necessita de uma clarificação filológica quanto ao significado das palavras. No caso, um estudo cuidadoso das transformações conceptuais no sentido de bem e de mal. Então, primeira ideia, o bem e o mal, a hierarquia de valores bem e mal, tem um ponto histórico do surgimento. Não estiveram sempre aí. Segunda ideia, passaram por transformações conceptuais. Não tiveram o mesmo sentido sempre. Notem a polêmica disso, já que a premissa é, bom, o bem e o mal sempre foram a mesma coisa. Gente, só para ampliar um pouco essa ideia para vocês. Alguém pode dizer, hoje, que no mundo de relativismo moral, que isso perdeu a força? Perdeu não. Se vocês observarem bem o que se fala de relativismo moral, na verdade não tem nenhum relativismo. Quando eu digo, eu gosto de uma coisa, eu prefiro algo como bom, e você prefere outra coisa como bom, o fato de ser diferente em termos de conteúdo, em termos de objeto, não estabelece que são critérios diferentes de moralidade. Pode ser que eu considero que o bom é aquilo que é altruísta, você também. O mal é aquilo que é egoísta, e você também. A gente pode discordar o que é altruísmo e o que é egoísta. Mas a discordância aqui é fática. Do ponto de vista conceitual, é a mesma coisa. Então, quando alguém faz algo pensando apenas em si mesmo, sem ter o menor interesse com relação aos outros, o que é que a gente faz hoje? Cancela. Automaticamente. Por quê?
porque, se nós observarmos bem, nós ainda estamos nessa hierarquia de moral estabelecida pelo cristianismo. E se nós tivermos consciência disso, nós conseguimos entender a virulência que essa ideia do Nietzsche ainda está presente agora. Pois muito bem, terceiro aspecto, histórico, psicológico e agora, ou melhor, histórico, filológico e agora psicológico. Segundo Nietzsche, uma vez estabelecida a origem das noções bem e mal e das transformações conceptuais que lhe ocorreram, segue-se um exame psicológico quanto ao porquê esta ou aquela hierarquia de valores foi estabelecida, o que implica em perguntar que modo de vida tais valores visavam conservar ou desenvolver. Então, a hipótese genealógica do Nietzsche é que quando há o valor bom ou mal dentro de uma comunidade, aquele valor ele está respondendo a certas demandas vitais para a conservação ou fortalecimento daquela comunidade. E é isso que cabe ao filósofo investigar, de alguma maneira. Pois bem, aí chegamos a um ponto que eu acho fundamental para a gente entender o percurso que a gente faz na genealogia, e justamente essa ideia não está na própria genealogia, mas está no parágrafo 32 de Além do Bem e do Mal. E como vocês lembram, é a obra que a genealogia é complemento e clarificação. No parágrafo 32, Nietzsche nos fala que há 3 fases da moral. Uma primeira fase ele chama de período pré-moral. O período pré-moral, ele faz isso em uma página e meia, vamos dizer assim. Isso vai ser desenvolvido em toda a genealogia da moral. No período pré-moral, não há a noção de bem e de mal. O que há é a noção de útil e não útil. Então, uma ação é valorizada se ela é útil. Ela é desvalorizada se ela for inútil para aquela forma de vida. Nietzsche fala, então, que há um processo de interiorização, ele vai contar essa história na genealogia da moral, justamente, depois veremos como, que começa o período moral. O período moral tem 2 fases. A primeira fase é a chamada moral aristocrática, quando o valor da ação não é mais a sua consequência, útil ou desagradável, mas é a origem da ação, é quem fez. Então, há uma estirpe que ele vai depois designar como de guerreiros, enfim, senhores, etc. E as ações daquela estirpe é que indicam se a ação é boa. Então, se eu faço uma ação e eu pertenço àquela estirpe, eu entendo que aquela ação é a maneira de agir correta, é o bem. E quem estiver fora disso seria o mal. Mas depois a gente fala sobre isso. A gente vai contar que há uma segunda fase do campo moral. Essa segunda fase é a moral cristã, ou moral da compaixão, na qual esses valores aristocráticos eles são suprimidos e há agora uma nova moral que estabelece que o bem é o altruísmo e o mal é o egoísmo, o que não era a questão quanto à moral aristocrática. E essa moral cristã é essa que nós temos desde o surgimento do cristianismo, mais ou menos 2000 anos. Mas ele fala de uma terceira fase. A terceira fase ele chama de período extramoral, que justamente é a filosofia que ele está desenvolvendo. Notem bem, na primeira fase, o valor de uma ação é a consequência, o período pré-moral. Na segunda fase, no caso da moral aristocrática, é a origem no sentido físico, de quem desempenha a ação, o agente. Com o cristianismo, não é mais o agente, é a intenção. É por isso que você pode pecar até em pensamento. É a sua intenção que determina o teu valor, e não a sua ação ou a consequência dela. Com o período extramoral, a gente vai dizer, não é a consequência, não é a origem, não é a intenção, é algo anterior à intenção, é algo pré-intencional, é algo que a gente pode chamar de inconsciente. E a gente vai usar essa expressão para designar. Ou seja, há uma força anterior. A palavra que ele vai usar com mais frequência para isso é a palavra vontade. Depois, na psicanálise, passou a se falar de impulso, tribe, coisas desse tipo. Pois muito bem, então é importante entender esses 3 caminhos da moralidade, porque a genealogia, cada capítulo vai se situar em uma dessas esferas, como nós vamos ver adiante. Primeira dissertação da genealogia da moral, intitulada Bom e Mal, Bom e Ruim. Em Et Homo, que é
um dos últimos trabalhos do Nietzsche para essa publicação, publicado, quer dizer, terminado em 1888, mas no finalzinho, dezembro de 1888, é uma espécie de autobiografia filosófica do Nietzsche. Ele lá recupera as suas obras e fala um pouco sobre cada uma delas. Numa sessão dedicada à genealogia da moral, Nietzsche nos diz que a verdade da primeira dissertação é a psicologia do cristianismo. O nascimento do cristianismo, o nascimento do cristianismo do espírito do ressentimento, não como se crê do espírito, um antimovimento em sua essência, a grande revolta contra a dominação dos valores nobres. Então, a hipótese central de Nietzsche na primeira dissertação, no primeiro capítulo, é o que ele chama de psicologia do cristianismo, que o cristianismo não surge do amor, ele surge do ressentimento. Ele quer explicar como foi que esse ressentimento deu origem aos valores morais cristãos. É essa a pretensão da primeira dissertação. Como é que ele faz isso? Inicialmente, ele vai discutir a origem da moral. E ele remete, então, aos chamados genealogistas da moral ingleses, ou psicólogos ingleses, que vocês já sabem, é o Paul Ré, aquele colega do Nietzsche. A hipótese que é discutida pelos psicólogos ingleses é que, inicialmente, havia as ações úteis e aqueles que se beneficiaram dessas ações começaram a louvá-las como boas. Com o tempo, diz os psicólogos ingleses, essas ações, a utilidade delas foi esquecida e elas foram consideradas boas pelo costume. Então, há uma noção de utilidade e com relação ao paciente da ação e que com o costume se esqueceu dessa utilidade e se ficou com a noção apenas de bom. Nietzsche fala que essa hipótese tem uma contradição psicológica, porque se uma ação é considerada boa ou é valorizada porque ela é útil, a cada novo ato da ação, a ideia é que fosse valorizada a utilidade dela, reforçada a utilidade dela, e não esquecida. Mas há uma hipótese alternativa, também dos psicólogos ingleses, de que, bom, nós podemos dizer que, no fim das contas, útil e bom são a mesma coisa. Nietzsche fala que essa hipótese é melhor, porque não tem a contradição psicológica, mas ela compartilha com a outra do seguinte problema. Falta a essa hipótese o que ele chama de sentido histórico. Por quê? Porque o psicólogo inglês, ou o genealogista moral inglês, está partindo da ideia de que o bem e o mal sempre foram a mesma coisa. Ou seja, uma vez que hoje o bem e o mal, o bem é o altruísmo, o mal é o egoísmo, então como é que eu vou fazer a investigação? Eu vou fazer uma análise. Eu começo a analisar os conceitos de bem e o conceito de mal em suas partes mais elementares e depois eu faço uma síntese e isso vai ser a evolução para chegar até lá. Mas a gente fala que isso não é evolução, isso é abstrato. Ou seja, portanto, faltaria à genealogia da moral inglesa ao sentido histórico mesmo, que é a ideia de transformação conceptual, que o Nietzsche vai querer chamar a atenção. Portanto, eles seriam ahistóricos. A hipótese que a gente vai trazer, a hipótese polêmica que a gente vai trazer, veio a partir da filologia, do estudo de diversas línguas. Lembrando, Nietzsche era filólogo. Então, na genealogia, na primeira dissertação, ele faz um exame do grego, do latim, um pouco do sânscrito, e ele mostra que o conceito de bom passou por uma transformação conceitual. O conceito de bom não foi sempre o altruísta. Outra coisa, ele mostra, pela verificação de textos antigos, o significado de textos antigos, que o conceito de bom foi estabelecido não por aqueles que receberam as ações, mas por aqueles que a praticaram. E aí surge a hipótese de Nietzsche de que haveria uma casta, que são chamados nobres ou senhores, os nomes são os mais diversos, são os aristocratas, que eles estabeleceram para si a noção de bom. E ao estabelecerem para si a noção de bom, eles entenderam que aqueles que não pertenciam à sua estirpe é que seriam chamados de maus. Mas o mal aqui não é o egoísta. O bom aqui não é o altruísta. É aquele cuja origem da ação não é a aristocrática. Portanto, diz o Nietzsche, o conceito de bom
aristocrático ele é ativo, ele é afirmativo, ele surge para valorizar uma certa maneira de viver, uma certa forma de vida, que era a forma de vida desses antigos aristocratas. E, por causa disso, bom e ruim não constituem uma oposição de valores, como altruísmo e egoísmo, mas sim uma diferença. E essa diferença Nietzsche denomina de pathos da distância. É uma expressão técnica que ele vai usar. Pathos quer dizer aqui afeto, a palavra vem do grego, né? É um afeto da distância. É um sentimento que o senhor tinha, ou o aristocrata tinha, em relação aos demais, da sua superioridade. Pois muito bem. Ainda na primeira dissertação, ele nos mostra que essas comunidades aristocráticas possuíam dois grandes grupos. Um primeiro grupo seria dos guerreiros, o outro dos sacerdotes. A hipótese do Nietzsche é que, com o tempo, esses grupos entraram em conflito. A casta sacerdotal, que tinha demandas diferentes da guerreira, começou a tomar o poder. E, ao tomar o poder, aquela unidade inicial que eles possuíam vai se degenerar. Com essa degeneração do modo de vida aristocrático, chegou o momento, justamente na época do cristianismo, que agora os sacerdotes cristãos conseguiram se infiltrar na maneira de viver aristocrática e conseguiram modificar os valores aristocráticos. Nietzsche chama isso de reavaliação de todos os valores aristocráticos, ou revolta escrava na moral. Por que escrava na moral? Porque os cristãos, naquele momento, eram os escravos de Roma. Então, os senhores romanos eram aristocráticos, os cristãos eram os escravos de Roma, e eles conseguiram, segundo a hipótese do Nietzsche, vencer Roma sem disparar um tiro. Ou seja, sem matar ninguém diretamente. Eles conseguiram mudando a hierarquia de valores do mundo antigo. Assim, nós podemos talvez criar um esquema para poder pensar como Nietzsche entende a primeira dissertação, que seria, nós temos inicialmente o bom, gut, em alemão, e o ruim, que é o schlecht. A relação do bom foi feita pelo aristocrata. O ruim é o diferente. Lembrem que para o mundo antigo, havia mais diferença entre um homem e outro homem, entre um ser humano e outro ser humano, do que entre um ser humano e um animal. Essa era a mentalidade dos antigos. É um mundo hierarquizado, aristocrático. Como se deu, então, o surgimento dessa moral da compaixão? Os escravos de Roma, oprimidos por Roma, eles tomam como ponto de partida não a sua maneira de viver oprimida, mas sim os valores romanos. E, segundo Nietzsche, eles fazem uma inversão desses valores romanos. Qual é um grande valor do mundo romano? O orgulho. Qual é o grande valor do cristão? A humildade. Então Nietzsche vai dizer que a humildade vai surgir justamente em oposição a esse valor cristão. Notem que a moral aristocrática era uma moral afirmativa. Ela afirmava uma maneira de viver. A força, a vitalidade, a maneira, mesmo sendo terrível. Tá? Ele não nega que esses aristocratas eram aves de rapina, é a expressão que ele chega a utilizar, destruidores. Não nega nada disso. Mas não é a questão para ele. Mas, no caso da moral cristã, a moral começa pelo mal. Ela não começa pelo bem. É isso que mostro aqui no gráfico para vocês. Começa pelo mal, Nietzsche usa a palavra böse, e depois, estabelecido o que é o mal, é que por uma nova oposição se estabelece o que é o bem. Então é assim que teria surgido a distinção entre bom e ruim, e bem e mal. Bem e mal agora é cristão, sendo uma reavaliação dos valores aristocráticos antigos. Esse é o núcleo do argumento do Nietzsche na primeira dissertação da genealogia da moral. Notem o que ele quer mostrar. A noção de bem e de mal nem sempre existiu. Se você verificar os escritos antigos, esse significado não está nos escritos antigos. Ela começou em um certo momento, ela é uma novidade da moral cristã, e mais do que isso, essa foi a origem. E qual é o valor dessa origem? Essa origem vem do ressentimento. Ela vem do ressentimento porque o que vai ser bom para nós cristãos é aquilo que é o oposto dos meus senhores, dos meus opressores, que são os romanos.
são os aristocratas. Ou seja, é uma moral reativa na expressão do Nietzsche. Não é uma moral ativa, mas uma moral reativa. Daí ele falar de moral do ressentimento. Daí ele dizer que o amor cristão surge na base do ressentimento. Quanto à segunda dissertação, que eu vou falar menos para vocês, na verdade, em Et Homo, o Nietzsche também nos fala sobre a segunda dissertação da genealogia da moral. Ele nos diz que lá ele trata da psicologia da consciência. Esta não é, como se crê, a voz de Deus no homem. É o instinto de crueldade que se volta para trás, quando já não pode se descarregar para fora. A crueldade, diz o Nietzsche, pela primeira vez, revelada como um dos mais antigos e indeléveis substratos da cultura. Aqui nós já temos uma outra linha de hipótese do Nietzsche, e eu acho importante entender isto naquele grande quadro da moral que conversamos há pouco. A primeira dissertação pertence à segunda etapa do quadro do Nietzsche, que é o período moral. Então ele trata da moral aristocrática e da moral cristã. Isso é a primeira dissertação. A segunda dissertação, ela dá um passo atrás, ela volta milhares de anos. Nós estamos falando, na primeira dissertação, do começo da era cristã, e um pouco antes disso, ele agora volta milhares de anos, e ele faz uma espécie de antropologia especulativa para tentar entender como foi que surgiu o humano. E a grande hipótese que ele vai lançar, ou seja, um período pré-moral, pré-histórico, a hipótese que ele vai lançar, vejam só, é que o ser humano é o animal capaz de fazer promessas. A hipótese de Nietzsche é que a noção de consciência, em alemão tem Gewissen e Bewusstsein, são palavras diferentes que a gente traduz como consciência, mas uma como consciência intelectual, outra como consciência moral. Ele vai dizer que a consciência intelectual e a consciência moral se desenvolvem quase que em paralelo. Ou seja, ele vai dizer que a necessidade de fazer valores acaba impulsionando a consciência intelectual acaba impulsionando a capacidade de avaliação. E ele quer contar essa história especificamente. Como foi que isso aconteceu? Por isso ele fala que o ser humano, o que diferencia o ser humano dos demais animais, segundo ele, é que o ser humano é capaz de fazer promessas. E é assim que você entende as duas estirpes. Nessa antropologia especulativa, ele não tem nenhuma base para dizer isso, do ponto de vista objetivo, tá? Mas esse é um técnico da filologia. A filologia, vou fazer essa parte para vocês. Na filologia, você tem uma palavra lupus, por exemplo. Aí você fala assim, olha, em lupus você tem o P de pato, né? L-U-P-U-S, né? P de pato. Em lupus você tem o U perto do P. Por estar perto do P, o U passa por uma assonância vocálica. Ele deixa de ser U, ele vira O. Então fica lupus. Mas a mesma coisa acontece com o primeiro U. Então agora eu tenho lobos. E é assim que houve a transformação. Como é que se sabe disso filologicamente? Porque há outras palavras que têm uma conjuntura similar. E você faz comparações. Então você consegue traçar, mesmo não tendo todos os documentos, a história de uma palavra pelas transformações que acontecem no tempo com ela. Transformações de forma, mas também de conteúdo. Ele usa essa técnica para fazer essa antropologia especulativa. Ele diz, bom, se o que eu falei até aqui está correto, vamos dar uns passos atrás para poder entender como isso pode ter acontecido. E a hipótese que ele vai lançar, há duas hipóteses muito importantes. Eu vou falar da primeira que eu não citei aqui, mas que volta à apresentação dele, é que na base de tudo está a crueldade, para o surgimento dessas grandes estirpes. Ele fala que há uma estirpe, há um grupo de animais, estamos pensando no período ainda que o ser humano não é humano, né? Essa transformação do bicho-homem, como ele fala, em ser humano, há um grupo que consegue ter controle sobre si, controle sobre seus desejos, sobre suas vontades. Ou seja, é o grupo que é capaz de fazer promessas. Se eu prometo, o Arthur me mandou uma mensagem, eu disse, Arthur, eu prometo que vou estar aí em determinado dia para fazer uma palestra para vocês. Ou seja, essa minha promessa, se eu não tiver essa capacidade de manter a promessa, eu posso esquecer isso e acabou. Então, o meu cachorro,
ele não faz promessas porque ele não é capaz de manter, de reter na memória esse tipo de informação. Pois muito bem, vai dizer Nietzsche, um grupo conseguiu fazer isso, um outro grupo não. Então este grupo maior, muito maior em termos de quantidade, ficou disperso. Enquanto o outro grupo conseguia fazer promessas, esse outro grupo conseguia se articular e esse outro grupo formou os senhores. É por isso que o grupo dos senhores, sendo muito menor do que o grupo dos plebeus, escravos, como você quiser chamar, conseguiu se assenhorar desse grupo. Tudo bem até aí? Ele vai contar essa história em mais detalhes. Eu não posso fazer aqui a reconstituição porque não teremos tempo para isso, mas para vocês entenderem o que é que ele quer montar com isso. E ele vai dizer que, nesse processo, algo que é muito importante para o segmento do argumento, nós temos o surgimento de dois tipos de consciência. Consciência moral. Nós temos o que ele chama de má consciência, que vai surgir justamente naqueles que têm menos habilidade, menos capacidade ativa, e o que ele chama de boa consciência. Esse processo, segundo ele, teria se dado, historicamente, na passagem do nomadismo para a criação de pequenos grupos e pequenas cidades. Nesse processo, a maneira de viver anterior, que era do caçador, nômade, etc., agora é transformada numa maneira de viver em comunidade. Então, aquelas capacidades, aquelas qualidades, aqueles atributos de quem vivia como nômade não são mais necessários. E o sujeito agora tem que mudar tudo. Ele agora tem que reorganizar a sua própria vida dentro da comunidade. Ele vai dizer que isso vai fazer com que, em vez de ser um ser violento, como ele era no nomadismo, ele tem que conter a violência dele. E ao conter a violência dele, ele começa a ganhar uma interioridade. Ou seja, em vez de cometer o ato, eu contenho o meu ato. Na hora que eu contenho o ato como que volta para mim. Ao voltar para mim, diz o Nietzsche, eu começo a criar uma interioridade. E a moral vai começar a ser gestada a partir disso. Porque a moral não é ato. A moral é uma avaliação com relação aos próprios atos. Mas ele vai dizer que desse movimento, você tem a boa consciência e a má consciência. A má consciência sendo essa volta com relação a si próprio, que muitas vezes vai te envenenar. A boa consciência sendo quando você exterioriza aquilo que você sente, você exprime aquilo que você sente. Bom, ele joga bastante com essa noção de positivo e negativo, porque ele vai dizer que da má consciência que vai surgir seres mais inteligentes, e mais interessantes e complexos. Na boa consciência, a gente continua com seres que são guerreiros e estúpidos. Né? Ou seja, estou com raiva de você, vou bater em você. Automaticamente. Né? Bom, ele vai contar um pouco essa origem, mas o que interessa para ele é mostrar que essa má consciência que surge lá no início antropológico, especulativo dos seres humanos, ela vai perpassar a história com diferentes aspectos. E a moral cristã seria uma das personificações dessa má consciência, desse voltar-se contra si mesmo, desse voltar-se contra os seus próprios instintos. Isso nos leva, então, à terceira dissertação. Ainda em Ecce Homo, o Nietzsche vai nos dizer que a terceira dissertação discute o que ele chama de ideal ascético, o ideal sacerdotal, o ideal do cristianismo, o ideal da moral cristã. Qual é o ideal da moral cristã? Bom, entendamos. Para o cristão, o bem é o altruísmo, o mal é o egoísmo. Então, qual é o ideal da moral cristã? O altruísmo em si mesmo. Qual é o tipo que personifica o altruísmo em si mesmo? Aquele que entrega tudo de si para os outros, no cristianismo. O santo. A figura do santo, do grande místico cristão, é esse personagem que está lá. E o processo de santificação, o processo pelo qual o santo vai abandonando o seu egoísmo, o desejo, a vontade para si mesmo, e vai redirecionando essa vontade para os outros, ou seja, vai matando a sua própria vontade para se tornar altruísta, é o que a gente vai chamar de ideal ascético. Bom, uma consequência disso, para o próprio Nietzsche, é que com o ideal ascético você passa a ter um enfraquecimento da vida, segundo ele. Porque se a vida é vontade, como diz o Schopenhauer, se a vida é vontade, é a vontade se manifestando, e eu estou barrando a minha vontade com relação à minha própria expressão, porque eu estou abrindo mão de mim para o outro, eu começo a enfraquecer a minha própria vontade.
Ou seja, o que a gente quer mostrar é que esse ideal ascético é o ideal do próprio cristianismo. Pois muito bem, vocês viram há pouco que no prólogo nós tratamos do tema, do problema, da hipótese, dos antagonistas, do método de investigação e o modo pelo qual a genealogia deve ser lida. Um trabalho bastante preciso de quais são os elementos que estão ali, as coordenadas. Mas eu não falei para você dos destinatários ainda da genealogia da moral. E essa é a grande surpresa que nos aguarda na terceira dissertação. Em Além do Bem e do Mal, no prólogo de Além do Bem e do Mal, Nietzsche começa falando dos dogmáticos. Ele não esclarece quem são esses dogmáticos, mas no decorrer do livro nós percebemos que os dogmáticos são aqueles filósofos que veneram a verdade. O dogmático é aquele filósofo que venera a verdade e quer, de alguma maneira, se assenhorar da verdade. Isso seria para ele o dogmático. Na genealogia da moral, no prólogo, logo no primeiro parágrafo, ele diz assim: nós, homens do conhecimento, não nos conhecemos. De nós mesmos, somos desconhecidos. E não sem motivo. Nunca nos procuramos. Como poderia acontecer que um dia nos encontrássemos? E mais adiante, continuamos necessariamente estranhos a nós mesmos. Não nos compreendemos. Temos que nos mal entender. Cada qual é o mais distante de si mesmo. Para nós mesmos somos homens do desconhecimento. Ele está falando que os homens do conhecimento não conhecem a si mesmos. Bom, mas notem bem que nesse parágrafo ele não fala quem são os homens do conhecimento. Sem mais delongas, a primeira ideia que nós temos é, devem ser os tais dogmáticos, porque é um complemento e clarificação de Além do Bem e do Mal. Ele já começou Além do Bem e do Mal falando dos dogmáticos, homem do conhecimento devem ser os dogmáticos. Mas uma primeira indicação que talvez não seja isso é que a gente fala nós, homens do conhecimento. Ele está se incluindo nesse grupo. O que ele não se incluiu quanto aos dogmáticos. Quando você avança no livro, lá pelo parágrafo 24 da terceira dissertação, você tem quase que um plot twist, se fosse um filme. Porque ele altera toda a tua leitura da genealogia da moral. Ele diz assim: aqueles filósofos e doutos, os tais homens do conhecimento, que se acreditam contra-idealistas, eles são os descrentes, ateístas, anticristãos, moralistas, nihilistas, céticos, espíritos livres. Quem são os homens do conhecimento? São os espíritos livres, são nietzschianos. E aqui tem um movimento Nietzsche contra si mesmo. Ele dizendo que, na primeira fase, vamos dizer nesses termos, nos trabalhos que eu fiz antes, em uma boa parte deles, eu manifestei uma crítica ao ideal ascético, uma crítica à moralidade, em livros como Mandemasa do Humano, Aurora, Gaia Ciência, dentre outros. E agora eu percebo que nessa crítica, nessa figura que eu construí, que é o chamado espírito livre, é um personagem que ele cria para simbolizar esse novo filósofo, eu percebo que esse espírito livre ainda crê no ideal ascético, porque ele crê na verdade. Notem, para fazer uma comparação moderna, quem faz um cancelamento é um profundo moralista, porque está assumindo, de princípio, que tem um código moral estabelecido e que ele tem uma superioridade moral com relação à pessoa que cometeu alguma coisa que tem que ser cancelada de alguma maneira. Há toda uma base moralista, mas se esse moralista não for religioso, se ele não tiver uma base para isso, vamos dizer assim, qual é o fundamento que ele tem para fazer aquele cancelamento? E, por outro lado, quando ele faz esse cancelamento, dizendo você é isso, isso, isso e aquilo, ele está ele mesmo manifestando este movimento que ele está criticando. Mal comparando, tentando trazer agora o próprio Nietzsche, ele fala, quando eu, anticristão, ateísta, descrente, estou criticando o cristianismo por causa do ideal ascético, eu não percebo que eu mesmo tenho o ideal ascético em mim, de uma forma muito mais espiritualizada, porque parece que eu sou o contrário, mas eu sou da mesma moeda.
É isso que a gente toma contato, que ele percebe na genealogia da moral. Portanto, quem é o destinatário da genealogia da moral? Não são os dogmáticos, são os próprios nietzschianos. Para brincar, a gente costuma falar que tem o Nietzsche dos 15 anos e o Nietzsche dos 30 anos. O Nietzsche dos 15 anos é aquele garoto que começa a Nietzsche, fica revoltado com o Nietzsche e aquela coisa toda. Tem um livro, um filme maravilhoso, Pequena Miss Sunshine, não sei se vocês já chegaram a assistir, que um garoto está lá e faz uns 2 anos que ele não fala com ninguém, porque ele leu o Zaratustra do Nietzsche e ele achou que não podia mais falar. Então ele não fala mais com ninguém, é o Nietzsche dos 15 anos, né? Então é como se a gente estivesse dizendo, olha, aquilo que eu fui, eu percebi, em voltando contra mim mesmo, que eu ainda era um niilista, eu ainda era essa mesma versão que eu critico, estava tudo lá, só que muito mais maquiado, muito mais espiritualizado, porque eu ainda acreditava na verdade, de encontrar a verdade. Percebem? A genealogia da moral, então, é um esforço de tentar transcender até essa condição, de colocar a verdade num outro patamar. Esse colocar a verdade em um outro patamar do Nietzsche é o que ele faz em Além do Bem e do Mal, quando ele diz assim, a minha pergunta não é mais a verdade, a minha pergunta agora é o valor da verdade. É uma outra questão que eu me coloco aqui quanto ao que é o verdadeiro. E é justamente isto que ele está esclarecendo agora, nessa terceira dissertação, de genealogia da moral. Portanto, agora a gente pode completar o meu esquema anterior. O período pré-moral, que eu comentei com vocês, é a segunda dissertação, aquela antropologia especulativa que a gente elabora. O período moral é a primeira dissertação, com a moral aristocrática, inicialmente, depois com a moral cristã. O período extramoral está em todo o livro, mas, sobretudo, é discutido na terceira dissertação, quando ele fala, para você sair da moralidade e você chegar no campo do extramoral, você vai ter que perceber em si mesmo aonde você ainda guarda o ideal ascético em si, para poder superar esse ideal ascético em si mesmo, você filósofo, e chegar a um outro patamar. Então, eu agradeço a vocês, é o que eu tinha a falar sobre a genealogia da moral, é o que eu tinha a apresentar para vocês num primeiro momento, e fico aberto às questões. Obrigado. Obrigado, gente. Queremos agradecer ao professor Valdo pelo verdadeiro tour de force, através de toda a genealogia da moral. Então, estamos abertos ao debate. Vocês fiquem à vontade. Posso começar? Então, professor, assim, esperando que não fuja, né, do tema, mas se o senhor puder explicitar mais um pouco no que consiste essa elevação da verdade, esse auto-reconhecimento do ideal ascético, Tá. E em como consistiria esse alcance dessa elevação da verdade. Tá, é uma mudança de pergunta filosófica. Veja só, existe uma figura retórica chamada argumento ad hominem. É o argumento contra a pessoa. Então, você está conversando com alguém, a pessoa defende uma posição, daí você fala assim, olha, mas você só defende essa posição porque você é partidário de alguma coisa. Você defende essa posição porque você é de um partido de esquerda, ou você é um partido de direita, ou você defende que o cigarro é bom porque você fuma, alguma coisa assim. Ou seja, você deixa de discutir a questão propriamente dita e você vai atacar a pessoa dizendo que a pessoa tem interesse, logo por ter interesse ela está errada. Por que isso é uma falácia? Porque a pessoa pode ter interesse ou pode não ter interesse, isso é indiferente quanto à verdade do que ela está dizendo. Então, o argumento ad hominem é uma falácia. O Nietzsche estabelece um ad hominem filosófico, que não é falacioso. Em que sentido? Ele se pergunta pelo valor moral de uma filosofia, por exemplo, em Schopenhauer ou a moral cristã, mas ele não se pergunta se aquela concepção é verdadeira ou falsa. Ele se pergunta o que aquela concepção me diz acerca do seu portador, acerca da forma de vida que a privilegia. Ou seja, nessa discussão, imagine uma discussão, por exemplo, alguém de esquerda ou de direita, onde diria assim, eu não estou preocupado em saber quem está certo na discussão,
ou esquerda ou direita, eu estou me perguntando que valores são subjacentes àquela crença que alguém de esquerda tem e alguém que de direita tem. Essa é a questão para ele. Ora, como ele não está preocupado em determinar o valor de verdade, então ele põe a discussão num outro patamar e ele foge da questão de ser um contrassenso, ou melhor, de ser o termo que eu usei agora há pouco, uma falácia. Ele colocou a questão em termos psicológicos. Então, ele fala isso acerca de Kant. Kant coloca uma pergunta fundamental. Como são possíveis juízos sintéticos a priori? Essa é a questão fundamental do Kant. Nietzsche diz, eu não estou interessado nisso. Eu quero saber para que tipo de forma de vida, que tipo de existência é que são necessários juízos sintéticos a priori. A moral cristã se coloca o egoísmo e o altruísmo. Eu não estou preocupado em saber, diria Nietzsche, se isso equivale ao que é o mundo, se isso tem fundamentação. Não é essa a minha questão. A minha questão é por que eu precisei de uma moral assim? Fulano acredita em Deus. Eu não estou preocupado em saber, diria Nietzsche, se Deus existe ou não existe. Eu pergunto por que é que você acredita em Deus? Que tipo de demanda psicológica, no sentido filosófico da expressão, aparece para você? Aí vem a questão para ele. E o meu livro trata um pouco sobre isso, né? Ou melhor, isso é o próprio núcleo do meu livro, né? Para o Nietzsche, o que está em jogo no final é a afirmação ou negação da vida. Ou seja, a maneira que ele vai avaliar os valores esses valores são valores afirmativos da vida ou são valores negativos da vida? Ele vai achar que o santo é um valor negativo da vida, porque a vida é vontade de vida, é o desejo que se manifesta e se expressa, mesmo que de maneira cruel, muitas vezes. Ele não vai discutir isso porque ele não é moralista. Ele está no plano extramoral. E ele fala, quando eu consigo barrar esse desejo e eu tento minar esse desejo e ficar com o mínimo, eu estou matando a vida em mim mesmo. Então, nesse processo, eu vou dizer, isso é uma negação da vida. Por isso ele vai chegar a dizer, então, que a afirmação da vida é o sintoma de uma vida que está crescendo, que está se fortalecendo, e a negação da vida é um sintoma da vida em degeneração. A verdade e a falsidade podem ser usadas aqui independentemente, porque o campo dele não vai ser epistêmico. Essa é que é a mudança de questão para ele. É um outro patamar filosófico que ele está se questionando. Pode ser considerado correto afirmar que seria anterior. Isso, seria anterior. É o tal preconceito que aparece lá no início, quando eu falo acerca do problema, né? É o tal preconceito que está antes, especificamente. Obrigado. Opa. Um pouco respondido. Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela participação, oportunidade, claro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre uma moça da época do Nietzsche, escondada dele, que é a Mary Ann Evans, adotava o nome dela para publicação dos livros, J. Eliot. Gostaria que você falasse um pouquinho, porque ela, embora o Nietzsche acreditasse que você ainda tivesse um ideal por aceitar a moralidade, a Mary Ann Evans não aceitava isso. Ela acreditava que você poderia continuar tendo crenças com a moralidade. Eu não conheço o argumento dela, né? Então não sei como é que ela vai basear isso com relação ao Nietzsche. Não poderia te responder acerca disso. Agora, claro que o Nietzsche pode estar errado, simplesmente. Então me parece que o caminho dela é um pouco essa, né? Ou seja, dizer, olha, embora o Nietzsche fale isso, é possível fazer isso, isso e aquilo. Provavelmente deve ser isso. Bom, primeiro, muito obrigado. A minha pergunta é tangencial, tá? É uma bobagem. Eu tenho que dizer que é uma pergunta de curioso. É uma pergunta de um curioso que é obcecado com estilos e maneiras de escrever filosofia. Então, Tá. num dos primeiros slides, a gente tem lá o Nietzsche no prefácio, que é uma parte em que ele está basicamente ensinando a ler o texto, né? E lá está ele comentando sobre como não se leva a sério a forma aforismática, etc. Isso. Mas um pouco antes disso, você estava dizendo como não é muito adequado chamar os parágrafos de aforismos.
Eu posso concluir daí que então a gente tem que desconfiar da maneira como Nietzsche está dizendo que a gente deveria ver? Tá. Pois é, essa tua questão é interessante, porque há alguns leitores, intérpretes, que chamam esses parágrafos do Nietzsche de aforismos. Bom, pode se chamar como quiser, mas se se assumir que isso é o aforisma, o que ele está fazendo é muito diferente do que foi feito como aforismo até então. A minha interpretação com relação a isso é que o que ele está chamando de escrita aforismática não são essas sentenças curtas. É uma maneira de escrever. Mesmo que seja uma sessão longa, a maneira como ele escreve é muito condensada. Tem uma passagem no Ecce Homo, que também ensinando a ler o seu texto, ele diz assim, deve-se ler o meu texto como água. Tem que pegar a água, colocar no meu texto para ele diluir, e porque eu escrevo em um parágrafo aquilo que outros demoram um livro para escrever. Ou seja, o conteúdo que ele faz, é uma maneira que ele escreve, é uma maneira extremamente condensada. A gente poderia dizer que a Genealogia da Moral tem pelo menos 3 livros aí, com cada um dos capítulos, talvez mais do que isso se a gente for ampliar as coisas. Então, o que ele está chamando de escrita aforismática, sobretudo, é essa maneira que ele vai escrever, menos do que a questão formal do parágrafo. Essa é a hipótese que eu levanto a partir do que ele diz. Eu fiquei com dúvida, uma posição na questão da boa e má consciência. Claro, Nietzsche ele coloca, para além do bem e do mal, ele coloca a questão do antagonismo e cria-se a ideia do homem do ressentimento. Uhum. Se a boa consciência estaria atrelada a uma ideia que o senhor colocou aí de uma espécie de... Estaria na boa consciência uma espécie de vazão, não é isso? Uhum. E na má consciência estaria essa retenção. Claro que não é a mesma retenção do ressentimento, só aprende. Uhum. Porém, eu tenho uma certa dificuldade, claro que nas outras obras de Nietzsche ele vai construir e tudo mais, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender, não sei se eu estou saindo da genealogia da moral, mas é porque estou iniciando a genealogia com o resto da obra, me parece que com essa explicação eu tive uma dificuldade de entender o seguinte: como é esse homem que Nietzsche, além da questão da ave de rapina, além da questão da visão, que o senhor colocou aí que ele faz essa brincadeira de dar essa autocrítica e tal, mas além dessa questão, a dúvida é como é esse homem, exatamente, que Nietzsche teoricamente estaria dizendo que deveria estar atrelado à ideia de bom. Porque se eu for lá para onde ele pegou isso, lá na visão aristocrática, eu vou ter uma visão que vai fugir um pouco dos valores da época de Nietzsche. Porque ele vai, claro, ele está buscando a genealogia, mas ele está indo lá atrás. Só que a gente está agora em Nietzsche, um período em que a gente vai falar de dignidade, vai falar já... É um outro mundo. Então, como é esse homem de Nietzsche? Tá. Um primeiro ponto importante, e a gente tem que ir um pouco além da genealogia para isso, a gente tem que chegar num livro chamado O Anticristo. Logo no início do Anticristo, ele cunha a expressão Übermensch, que seria o sobre-humano, ou super-homem, como alguns gostam de traduzir. O super-homem leva uma série de problemas, porque se a gente for pegar aqui a ideia do super-homem dos quadrinhos, né? Aliás, eu estou ansioso pelo filme, mas o super-homem dos quadrinhos, se você voltar ao primeiro filme com Christopher Reeve, que vocês nem eram nascidos quando o filme foi lançado, o super-homem dos quadrinhos é a própria personificação da moral cristã. É o homem que não mente, é o homem que é altruísta ao extremo e etc. E o Übermensch nietzschiano é totalmente diferente disso. Não é o oposto, mas é diferente, vamos falar do passo da distância. No Anticristo, ele vai dizer que esse Übermensch não é idealizado. Ou seja, por isso que tem a pesquisa histórica e filológica. Ele está construído na antiguidade. Essa figura aristocrática, você tem os registros de como é que eles seriam. E mais, lá ele vai expandir e vai dizer que esse Übermensch, ou esse sobre-humano, você encontra em diferentes culturas, na cultura indiana, nos japoneses, não sei quem, etc. Ele vai elencar diferentes perspectivas acerca disso. E para ele é muito importante esse argumento, porque se o Übermensch for uma construção intelectual, ele vai cair no idealismo que ele está criticando. Então ele fala, nós temos inúmeras referências de grandeza, e nós estamos numa época que perdeu a referência da grandeza. Nós estamos numa época de seres pequenos.
Ou seja, não tem mais a reverência quanto ao que é o grande. E uma vez que nós perdemos isso, nós nos apequenamos. Começa aí a ideia dele. Então, essa ideia do Übermensch seria aquele ser que afirma a si mesmo. Isso não quer dizer que eles concordam entre si, porque, para dar ideia, uma imagem de dois tipos de Übermensch, para você ter uma noção. Ele fala de César Borgia, em certo momento, que quem conhece um pouco de história sabe que era um tirano italiano, né, matador, né, decapitador e etc. Isso seria uma figura de Übermensch para ele, pelo menos no exemplo que ele dá. Outra figura, Jesus. No Anticristo ele fala de Jesus como um Übermensch, mas em que sentido? Não, aí tem um grande argumento do Anticristo, né? Vou dar um spoiler para vocês antes de vocês lerem o livro, que parece que o Anticristo é o Nietzsche, né? Afinal de contas ele é um anticristão, mas ele fala não, o Anticristo não é alguém que virá, é alguém que já veio, era Paulo. A hipótese que ele vai levantar, e ele está retomando aqui um debate teológico do século XIX entre historiadores, é que Paulo teria subvertido a doutrina de Jesus, e ao subverter, ele estabeleceu noções como céu, inferno e uma série de coisas. Aí ele fala, ó, se você tirar o Nazareno da interpretação de Paulo, você vai ter um espírito livre. E é isso que ele quer mostrar. Então, nota que hipótese curiosa, né? O anticristo já veio, ele era Paulo, e nós nunca percebemos que ele veio, é por isso que ele ganhou. Ele já transformou a nossa maneira de avaliar durante 2000 anos e nós nunca nos demos conta acerca disso. Mas notem figuras muito diferentes. Jesus de Nazaré, que é justamente uma figura não violenta, e César Borgia como grande assassino. Essas duas figuras estão com Übermensch. O senhor pode fazer acerca do método filológico e etnológico, como ele investiga a teologia? Se baseia muito nisso? Isso, ó. A tua pergunta é muito, muito pertinente, porque eu acho que aí nós temos um ponto que pode debater realmente a argumentação do Nietzsche. Na primeira dissertação, ele passa muito rápido por isso. Ele dedica 2 a 3 sessões para fazer a análise de alguns documentos antigos. Ele pega umas 2, 3 obras da antiguidade e começa a falar sobre essa transformação conceptual, mas do ponto de vista filológico, isso é muito rasteiro como argumento. Ou seja, para sustentar uma hipótese tão poderosa quanto essa que ele está fazendo, ele teria que gastar pelo menos mais uma boa tinta ali, indicar vários tipos diferentes que estão lá. Mas qual é a ideia central aí, que eu acho que ele faz muito pouco, e ele abre um flanco para a crítica forte? Você tem o conceito de bom. O conceito de bom nós entendemos como sendo o altruísta. O bom é o altruísta. O mal é o egoísta. Muito bem. O que é que faz o filólogo? O filólogo pega um texto clássico. Lembrando que o Nietzsche era filólogo clássico. Lia muito bem o grego, o latim. Ora, o Nietzsche, quando tinha 14, 15 anos, quando terminou o que seria o nosso ensino médio, escreveu a monografia em latim. Vocês terem uma ideia de como é que era o nível naquela época, na escola que ele estudava. Então, ele volta para os textos antigos e verifica, olha, nesse texto aqui, Jones de Megara, a maneira que está se utilizando a palavra bom não é com o significado de altruísta. O mal não aparece como egoísta. Ora, se o significado não é esse, então parece que nós podemos dizer que o bom ser o altruísta e o mal ser o egoísta não é algo que já estava presente para aquela comunidade. Aí se você multiplicar os exemplos, é o que ele não faz. Ele pressupõe que está dado. Tá? Mas ele não faz. Mas ele tem certa razão. Realmente, se você for multiplicar, você vai encontrar vários outros assim também. Você vai encontrar que os significados são outros. Então, como os significados são outros, e a pesquisa filológica que realmente mostra isso, então eu posso dizer que a concepção de moral no mundo antigo não era a concepção de moral no mundo depois do cristianismo. É assim que ele vai usar a filologia, para poder identificar as transformações semânticas que as palavras tiveram em diferentes momentos. É isso.
Na terceira citação, quando o senhor fala sobre a santidade e as condições do santo, talvez com uma falta de interpretação minha, eu não consigo entender o que o senhor quer dizer com redirecionar a sua vontade ao outro. O que seria isso? Tá. Veja, a filosofia do Nietzsche, ela tem como preposto a filosofia do Schopenhauer. Nós falamos sobre isso no início, né, quando eu dizia que, no que diz respeito à origem, ele vai discutir com os psicólogos ou jornalistas ingleses. No que diz respeito ao valor, ele vai discutir com Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão, um pouco, né, uma geração anterior ao Nietzsche, cuja principal obra se chama O Mundo como Vontade como Representação. São 2 volumes. No segundo volume, há um pequeno ensaio chamado Sobre a Doutrina da Afirmação e Negação do Querer Viver. E note o que o Schopenhauer fala. Schopenhauer era um filósofo ateu. Então ele diz assim, embora eu seja ateu, quem lê adequadamente a minha filosofia vai perceber que a minha filosofia é a autêntica filosofia do cristianismo. Por quê? Porque na minha filosofia, o altruísmo é que é o valor fundamental. Nietzsche falava sobre isso há pouco, a gente já viu sobre isso. E a figura máxima do altruísmo é o santo. Porque o santo é aquele que abdica de tudo em função do outro. E o Schopenhauer diz, como é que isso acontece? Isso acontece pela negação da vontade. Como assim? Schopenhauer fala que nós temos vontade o tempo todo. Eu tenho vontade de tomar água, eu tenho vontade de responder tua pergunta, eu tenho vontade de caminhar, seja lá o que for. Só que quando eu satisfaço essa vontade, surge uma outra vontade. Então, se eu tenho uma vontade e eu não a satisfaço, eu fico insatisfeito. Então, a todo momento, nós temos várias vontades e nós vamos satisfazendo a vontade, uma vontade, mas você não consegue satisfazer a vontade mesmo. Sempre tem uma nova vontade. Portanto, nós somos seres insatisfeitos. Essa, resumidamente, seria a argumentação de Schopenhauer. Tá, como é que você sai disso? Porque eu quero ficar tranquilo, eu quero ficar de boa. Eu não quero mais ficar preocupado com as minhas vontades. Uma possibilidade. Bom, você então quer fazer alguma coisa, faça. Só que isso não resolve. Porque se eu agora fizer uma coisa que eu queria fazer, daqui a pouco eu vou querer fazer outra. Depois eu vou querer fazer outra, a vontade continua lá. Como é que você vence a tirania da vontade sobre você, diz Schopenhauer? Ora, você acaba com a vontade. E como é que você acaba com a vontade? Não realizando a vontade. Voltando-se contra si mesmo. Então, eu quero beber água. Não vou beber água. Eu quero tal coisa. Não vou fazer tal coisa. Lembrem, o que é que faz os santos, muitas vezes, os faquires, etc. Passam dias e dias sem comer e sem beber. Você está se treinando para poder dominar o teu querer. Note bem, digamos que eu seja fumante. Felizmente não sou, mas sou fumante, quero fumar, acho que fumar faz mal. Na hora que eu falo, não vou fumar hoje, eu tenho um sentimento de poder com relação a mim mesmo. Eu consegui dominar o meu impulso, consegui dominar a minha vontade. Como é que eu dominei? Eu dominei matando a vontade. Percebe? Então tem várias técnicas que você pode utilizar para começar a diminuir a tua vontade. O Schopenhauer vai dizer que no santo isso chega ao campo quase do limite do ideal, porque ele consegue matar de tal maneira, ou diminuir de tal maneira a sua vontade, que ele fica com o mínimo de vontade suficiente para poder viver. Então ele pode passar muito tempo sem comer, muito tempo sem beber, ele aguenta todo tipo de provação e por aí vai. Isto é pelo processo de voltar-se contra si mesmo. Esse é o movimento de voltar-se contra si. Mas olha que interessante, o Schopenhauer fala assim, uma coisa que eu não consigo entender são os gregos. Porque os gregos tinham uma expressão estética chamada de tragédia. E na tragédia, como Édipo e tantas outras, as pessoas se reuniam para ver o sofrimento. Como é que você se reúne para afirmar o sofrimento de alguma coisa? E aí, ele diz que não entende isso que acontecia lá. E olhem só, o primeiro livro do Nietzsche chama-se O Nascimento da Tragédia. E qual é a pergunta que ele se coloca? Como entender a psicologia da tragédia grega? Como entender que os gregos, na tragédia, lidavam com a dor? Aí surge uma hipótese fantástica de Nietzsche, que é, os gregos iam se reunir para ver uma representação estética da dor,
porque ao fazer isso, eles transformavam a dor em uma outra coisa, que era a arte. E ao transformar em arte aquela dor, eles ficavam mais fortes. Ou seja, era uma transfiguração. E ele dizia, isso é a afirmação da dor e não a negação da dor. Ele vai dizer, é ali que está a força. A força, portanto, não é se algo te aflige, você vai então cortar aquilo. Isso vem da metáfora cristã, né? Se os teus olhos te escandalizam, arranca o teu olho. Né? Mas você sabe que a questão aqui não é o olho, né? É outro órgão que ele está falando. Muito bem. Se acontece isso, arranca o teu olho. Ele fala, não é extirpação. O caminho, vai dizer o Nietzsche, os gregos deram esse caminho para a gente, é a transformação daquilo em alguma outra coisa. Aquela força que está te destruindo vai virar uma outra coisa. E a arte é um caminho para isso. Então ele pega esse contexto do Schopenhauer e ele inverte. Aquilo que o Schopenhauer considera como sendo a própria forma da sabedoria, que é a figura do santo, que nega a si mesmo, que é altruísta, ele fala, não, isso aí é o próprio empobrecimento e degeneração vital. Enquanto aquele sujeito que afirma, mas não qualquer afirmação do meu desejo agora, aquele que afirma a dor, afirma o sofrimento também, esse é que é o forte. Eu conversava há pouco com o Arthur, que sobre quando eu tentava entender essa questão do Nietzsche, me lembrei de um seriado muito antigo chamado Star Trek. Já teve várias versões, mas tem uma versão original do Star Trek, que é dos anos 60, que na primeira temporada, vocês lembram, o Capitão Kirk, o Spock, aquela jornada nas estrelas, né? E é a década de 60, daí eles têm um episódio que a nave Enterprise chega num planeta, e nesse planeta há uma flor. E quem cheirar essa flor tira toda a sua angústia e dor. Bom, claramente é uma crítica à geração Flower Power, que naquela época usava drogas como uma forma de escapar da sua própria dor. Né? Então eles fazem um episódio com metáfora acerca disso. Pois muito bem, começa uma grande confusão, todo mundo começa a cheirar a flor, porque ninguém mais quer sentir dor, ninguém mais quer sofrer, mas o Capitão Kirk, que é o protagonista, não aceita. E se começa a perseguir o Capitão Kirk. Eis que chega o momento do clímax da história. Vejam, para vocês entenderem essa postura do Nietzsche, que está muito presente ali. No clímax da história, o Capitão Kirk está preso, querem fazer ele cheirar a força, e perguntam assim, por que você não quer perder a sua dor? Por que você não quer cheirar essa flor? Ele fala, porque eu sou a minha dor. Se eu perder a minha dor, eu deixo de ser quem eu sou. Eu não sou somente os bons momentos que eu tive, as minhas alegrias, eu sou também toda a minha tristeza e toda a minha angústia e todo o meu sofrimento. Se você pegar um sujeito e você apagar o sofrimento dele, ele não é mais quem ele é. Vocês já ouviram falar muito sobre isso. Ninguém amadurece sem levar porrada. Basicamente é isso. E você conhece uma pessoa madura que nunca sofreu? Essa é a ideia que está no fundo aí. A gente vai dizer, a afirmação da vida é você afirmar até o sofrimento que você passou. Porque afirmar o que é bom, todo mundo afirma. Agora, afirmar o sofrimento, como os gregos fizeram, no extremo, quase que no limite, na tragédia, aí que você tem a grande referência. E essa é a grande alteração que ele faz em relação a Schopenhauer. Ou seja, ele parte da concepção do Schopenhauer, mas inverte o Schopenhauer completamente, dizendo a afirmação da vida incondicional, tal como os gregos são, talvez a principal tipologia, é que é a sabedoria. Enquanto a extirpação do desejo, tal como é na moral da compaixão cristã, aí sim é que é o enfraquecimento da vida. Fazendo um adendo, você falou em relação a Schopenhauer. Ele também não se baseava no budismo. Então a ideia de santo seria também uma ideia do santo budista e não só do santo cristão. Tanto quanto o próprio Cristo, a ideia do próprio Buda. O Schopenhauer foi um grande intelectual. Ele falava várias línguas, ele foi um dos principais responsáveis por se trazer conhecimentos de outras culturas para a discussão filosófica, mas os especialistas hoje têm muita clareza de que ele não era também um especialista nisso, ele tinha um conhecimento bastante limitado. Né? Então, o contato que ele tinha mais direto é com o tipo de moral que ele estava inserido, que é justamente a moral cristã. Então, vou fazer outra pergunta. Nietzsche diz no Crepúsculo dos Ídolos, outro livro dele, que o que se exige dos filósofos é que estejam além do bem e do mal.
tendo posto isso, como um filósofo pode estar além do bem e do mal se ao nascer já lhe é inserido concepções das pessoas que o criam, a chamada educação, do que é bem e mal. E mesmo que venhamos a nos isentar ou alienar das noções postas em nós, através da filosofia, como podemos ter certeza de que realmente estamos, digamos, livres dessas concepções? Tá, são boas questões. A própria genealogia da moral é uma maneira pela qual a gente nos indica um exercício espiritual que a gente nos indica de como nós podemos superar esses preconceitos morais. Primeiro, o caminho é tomar consciência deles. E ao tomar consciência deles, do ponto de vista intelectual, você tem que fazer um outro caminho, que aí o caminho já é de vivência, de começar a entender os teus próprios atos como expressões desses valores morais. Então, o que a gente nos convida é essa análise interior, na qual eu percebo o seguinte: quais são os meus valores? Quais são as minhas hierarquias de valor? E por que eu tenho essas hierarquias? O que é que está nelas? Esse é o primeiro grande passo. Na ideia dele, quando você toma consciência disso, você já começa a trilhar um caminho que pode te levar a, quem sabe, alterar isso, caso aquilo não seja o que você está esperando. Mas isso é complicado de falar assim, porque falando dessa maneira parece que o Nietzsche é alguém que considera que nós temos livre-arbítrio, e ele não acha isso. Ele acha que, no final das contas, a vida é trágica mesmo. Então, pode ser que o sujeito não consegue, pela própria razão, alterar essa disposição nele, em si. Ela pode vir a alterar, mas não porque o sujeito, pela razão, decidiu fazer isso. No final, lembra que eu falava do extramoral? O extramoral é uma força anterior à vontade. Ela é pré-volitiva. Seria o que o Freud vai chamar depois de inconsciente. A gente também usa a palavra inconsciente, né? Então, ali você não tem acesso. Agora, isso não quer dizer que a razão não tenha nenhum tipo de influência. Naquilo que a razão pode ter influência, ótimo, você pode tentar. Mas não dá nenhuma garantia objetiva final que você vai conseguir mudar. Tem uma pessoa escrita lá atrás. Gente, eu acho que o debate está bom, mas vamos fazer o seguinte: tem 1, 2, 3 falas. Então, quem quiser se inscreva no máximo durante essas 3 falas, senão a gente vai ter um debate infinito. Né? Por favor. Professor, então, a minha dúvida era sobre quando Nietzsche afirma que a modernidade perdeu a capacidade de investigação psicológica, que você falou no início. Sim. Se essa investigação psicológica seria interna ou se ela seria para um outro ou os dois. Se ela seria direcionada também à moral cristã, como o exemplo que o senhor deu de por que você é filho de Deus, porque essas são as suas definições de bem e de mal. Tá. Bom, em primeiro lugar, como eu disse, a palavra psicologia em Nietzsche não tem o significado que nós temos hoje de psicologia. Tá? A psicologia só vai se diferenciar como área da filosofia no começo do século XX. Para vocês terem uma ideia, até 1930, na França, você não tinha título de psicólogo. É então que vai surgir uma área específica que é chamada de psicologia. A psicologia era ensinada pela filosofia. Quando você fazia um curso de filosofia, havia uma disciplina chamada psicologia lá presente. E, aliás, isso perdurou no século XX. Até 1960, mais ou menos, você vai encontrar aqui no Brasil os cursos de filosofia tendo uma disciplina chamada psicologia. Tá? Isso ainda vai acontecer. O que é que ele pensava por psicologia? Ele tem pelo menos 2 matrizes para a psicologia. A primeira matriz são os chamados moralistas franceses, que eram uma série de escritores do século XVIII, sobretudo, tá? Que eles faziam aforismas, e os aforismos queriam entender o pensamento humano, a natureza humana. Então eram reflexões sobre a condição humana, pequenos textos sobre isso. Essa é a primeira questão. Ele dizia, esses são psicólogos, porque para ele o psicólogo é aquele que pensa não o ato em si, verdadeiro ou falso, seja lá o que for, mas por que é que você fez aquilo? Porque aquilo teve valor para você. Ele chama já isso de psicólogo. Daí ele vai dizer que Dostoiévski era psicólogo também, um literato era psicólogo, nessa acepção. Uma outra maneira de falar da psicologia é essa que aparece na genealogia da moral. Ele se referindo agora aos chamados psicólogos ingleses,
que são aqueles pensadores pós-teoria da evolução, que, sobretudo, é Paul Ré, que está aqui em questão, como eu já disse, né? E começam a criar hipóteses sobre a origem da moral e etc. Quando ele fala que a modernidade perdeu a capacidade da investigação psicológica, é justamente porque, tal como a crítica que ele faz aos psicólogos ingleses, o psicólogo trata o ser humano como se o ser humano nunca mudasse. O ser humano fosse a mesma coisa sempre. Então, como se o ser humano é a mesma coisa sempre, o que o psicólogo faz é só como que uma análise da condição que você está agora. E ele vai defender uma concepção completamente diferente, que o ser humano está em transformação, está em mudança. Então, falta esse sentido histórico aos psicólogos, e é por isso que ele considera, dentre outros motivos, que a psicologia não dá conta do próprio fenômeno. Porque se você considera que o ser humano é imutável, como psicólogo, você faz metafísica. Você não faz uma leitura interna do próprio sujeito. Você sai desse âmbito psicológico, interno, e vai para o âmbito da própria metafísica. Então ele vai desconsiderar isso. É um dos motivos pelos quais ele vai falar que tem pouca psicologia. Agora, só para fechar esse tópico, em Além do Bem e do Mal, ele também fala de psicologia e ele dá um sentido novo à psicologia. Ele fala que a psicologia é o estudo da morfologia e da evolução da vontade de poder. Porque a vontade de poder é como ele chama o inconsciente, para o nosso modelo aqui, né? Então ele fala, o psicólogo tem que parar de estudar a consciência e começar a estudar o inconsciente. Se a gente fosse colocar em um vocabulário moderno, é o que ele está falando. Ou seja, parar de estudar a vontade ou a intenção e estudar o que não é intencional. É ali que está a grande questão do psicólogo também. É isso que é o esquecimento da psicologia para ele. Sim. Obrigado, professor, pela exposição, agradecer pela exposição e a oportunidade que é para a civilização está tendo formar esse seminário para os estudantes da pós-graduação. Mas assim, a minha pergunta estava de maneira mais transversal, por conta que é uma obra que eu nunca li nos vídeos, e o senhor trazendo alguns conceitos, eu fiquei me perguntando, seria possível traçarmos ou criarmos assim, uma antropologia filosófica desde o conhecimento nietzschiano. Sim. Porque todos esses conceitos são tabus teóricos, e assim, realmente pensarmos em uma antropologia filosófica realmente nietzschiana, com esses conceitos, trocando, dialogando ali com o próprio Schopenhauer e outros alemães, e aí construir também uma antropologia filosófica. Sim. É como eu sugeri, na segunda dissertação, nós temos uma antropologia filosófica nietzschiana. Eu diria que a atenção que vai se colocar para os intérpretes, e uma atenção que o Nietzsche não teve nenhum interesse em desfazer, é se essa antropologia filosófica está ou não está fundada na metafísica. Porque essa concepção de vontade de poder, você pode perfeitamente ler como metafísica, ela não é empírica, especificamente. Então, a questão é, essa antropologia filosófica, ela precisa de uma metafísica, e se ela precisar, como é que eu vou associar isso com uma genealogia da moral, que fala de uma origem ou coisas do tipo? Essa é uma grande questão para pensar. Além disso, como eu mencionava, a antropologia que ele faz é completamente selvagem. Não tem nenhum tipo de dado, vamos dizer assim, com relação ao homem pré-histórico, porque ele foi pensar em algum lugar. É especulativo, do começo ao fim. O que também, se a gente for fazer pensar em termos de conjuntura, não é problema, porque o que o Rousseau faz, o que o Hobbes faz e outros do período em termos antropológicos também é especulativo. Então ele está meio... Se a gente for ler nessa conjuntura, a gente entende um pouco a estratégia que ele está fazendo. Eu quero pegar a mesma conjuntura e lançar umas teses que eles não pensaram. Quais? Que a crueldade tem um papel importante aí. Seria essa a intenção básica dele. Se a gente fez essa leitura mais caridosa, então a gente pode desconsiderar a questão antropológica como sendo uma discussão de se realmente aconteceu assim ou não, e muito mais um debate com as teorias que ele encontra, contratualistas e antropologias da filosofia moderna. O senhor falou sobre a questão de que uma das frases dele é que o homem moderno perdeu a capacidade de mudar. O senhor teria conselhos práticos? A gente vê que o senhor leitura, escrever livros, lê muito, mas para nós
tanto barulho, tanta multimídia, como desenvolvendo, se o senhor pode compartilhar a experiência própria, de como dominar o ditador. Tá, olha, a tua questão é boa e me toca profundamente, porque quando eu estava escrevendo a minha tese sobre Nietzsche, a minha preocupação era onde é que eu posso encontrar um elemento de teoria do conhecimento, onde eu posso encontrar um elemento de metafísica, ou de antropologia, ou coisa parecida. E quando você vai ler Nietzsche assim, você não encontra tanta coisa. Tá? Ou seja, 3/4 do livro não conseguem se encaixar nesses modelos que a gente já tem. Esse é um primeiro passo importante. Mas quando você muda a perspectiva com relação à leitura do Nietzsche, aí você começa também a chegar mais próximo do que você está indicando. Veja só, eu vou citar para vocês, muito rapidamente, uma passagem do Et Homo, que eu já mencionei aqui, na qual Nietzsche ensina o que é polêmica. Porque notem, lembra que a genealogia da moral tem como subtítulo uma polêmica. Mas ele não explica o que é polêmica. Ele vai explicar isso no Et Homo. Notem bem, ele chega e diz o seguinte, em certa passagem. Bom, primeiro, para fazer polêmica, como um filósofo, você não pode atacar pessoas. Então, quando você lê Nietzsche, e o Nietzsche fala aparentemente com muita raiva contra Schopenhauer, cristão, judeu, contra ele mesmo, em muitas ocasiões, ele não está atacando pessoas. Vamos conceder que o que ele está falando é o caso, né? Podemos também entender que ele não se entendeu, mas vamos assumir que ele se entendeu. Ele não está atacando pessoas. O primeiro ponto fundamental é esse. O que é que você está atacando, diz o Nietzsche, na polêmica? Você toma a pessoa como um tipo, uma tipologia. Eu escolho uma pessoa como tipo. Veja o caso do Paul Ré. Eu dizia a vocês que só tem um psicólogo inglês para valer que ele está discutindo, que é o Paul Ré. É só isso. Mas ele pega, em vez de ficar falando Paul Ré isso, Paul Ré aquilo, ele fala o que é que o Paul Ré representa? Ele representa um tipo de hipótese genealógica que eu vou chamar aqui de genealogia da moral inglesa. Então, notem, não é um ataque contra a pessoa. Inclusive, Paul Ré é grande amigo dele, sobretudo. Segundo tópico. Terceiro elemento, ele diz, eu só vou enfrentar teses que foram vitoriosas para fazer polêmica. Eu não faço polêmica com um cachorro morto. Ou seja, eu vou ter que pegar uma tese que foi vitoriosa e que, por acaso, eu discordo, por algum motivo, eu quero polemizar por algum motivo, para eu poder me aventurar com relação àquela tese. Mais um ponto. Bom, uma tese que tem que ser vitoriosa, um conflito que não é com relação a pessoas, mas é com relação a tipos específicos. Aí você já percebe a diferença desse tipo de polêmica com relação à polêmica de rede social, como nós temos. A polêmica de rede social é moralista, a polêmica de rede social é personalista, ela é inquisitória, não é filosófica, porque é contra pessoas. A polêmica do Nietzsche nunca é contra pessoas, é contra tipos psicológicos. Ou seja, o maior polemista filosófico diz, eu nunca ataquei uma pessoa, eu nunca estava preocupado. Aí ele termina com chave de ouro dizendo, quando eu falo de alguém, seja lá quem for, falar bem ou falar mal, tanto faz. Na hora que eu trago a pessoa para discutir, ou cito alguém para discutir, eu estou reverenciando aquele sujeito. Porque se você considera que alguém é irrelevante, você não fala dele. Quando você fala de alguém, segundo Nietzsche, bem ou mal, é porque você considera que é um grande pensador. Então, Schopenhauer e Wagner, que ele não para em nenhum momento de fazer crítica, ele considera que são os maiores pensadores, o maior músico que já existiu, o maior filósofo que já existiu antes dele, embora ele critique o tempo todo. Você percebe que nesse momento ele está ensinando a ler o texto? Ele fala, quando você vai ler o autor, você não vai ler a pessoa, você não vai fazer isso e tal. Tem uma série de conselhos práticos que são postos aqui. E tem um último que ele fala no finalzinho, que vejam como é interessante, que já é para além do texto, é para a vida. Né? Seria uma espécie de exercício espiritual, a gente pode, laico, aqui. Ele diz, quando alguém me agride, eu não revido. Porque, notem, se você revidar naquele momento, você vai estar cultivando um ressentimento, um reativo, especificamente. Ele fala, o que é que eu faço? Eu mando uma caixa de bombons.
Seria a maneira metafórica que ele quer dizer com isso. Porque se eu revido, ou melhor, se eu fico com guardando aquilo com relação à pessoa, eu vou cair no ressentimento. E o que ele quer, na filosofia dele, sobretudo, é tirar o ressentimento. Ou seja, ele quer que você leia os livros dele para você tentar suprimir o ressentimento que a nossa cultura já tem, porque a nossa moralidade já é uma moral ressentida. Vamos dizer assim. Então, se você pegar essas duas perspectivas, eu peguei um caso muito específico, né? Mas há vários outros momentos da obra que ele vai te ensinando a como ler a obra, a como perguntar acerca da obra. Qual é a pergunta? A pergunta é essa. A pergunta é aquela e não aquela outra. Então ele vai te caminhando nisso eventualmente. Obrigado, gente. Eu que agradeço.